A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, está no ar mais uma edição do nosso programa Linha Aberta. A partir de agora vamos falar aqui mais uma vez dos assuntos que interessam a São Roque, região, Mairim. A gente está sempre falando das coisas da cidade com imagem ao fundo da Praça da Matriz. O plenário, no plenário aqui com o nosso plenário Zezé. Aliás, é um dia especial para o nosso plenário, que hoje é 19 de março, dia de São José. E nós temos dois Josés. José Carlos Baroni Garcia e José Fernando Rabechini. Ô Zé Bala, é proibido andar de bicicleta na Praça da Matriz e tem uma bicicleta no meio da praça ali, Zé. O que a gente faz? Pode amarrar no poste? Boa tarde. Parabéns pelo dia de São José. Poxa vida, Vixe como tem Zé em São Roque, tem a música do Vixe como tem Zé na Paraíba. Aqui tem interessante essa imagem da bicicleta que o Zé Fernando escondeu agora? Da GCM passando. Sai, vem pro lado de casa, Zé Fernando. Saiu lá, a bicicleta lá. Já tem, e a GCM passou ali ao lado, quer dizer, não que deva tomar nenhuma medida autoritária. Pega um outro ângulo da praça, ver se aparece. Cortar o pneu, levar a bicicleta embora. Mas não tá tocando? Orientar a população de que existe uma placa de proibido circular com bicicleta, né? E essa está parada, não está em movimento. Tá, né? Parado pode. Não, mas se o sujeito não estiver montado nela, né? Estiver passando pela praça, daí ele... São coisas interessantes. Tem né? lei que pega e tem lei que não pega. Zé Fernando Rabechini, boa tarde, parabéns pelo dia do José. Boa tarde a todos. São José. Boa tarde a todos, muito obrigado pela referência. Pela referência. E não é não é? Hã? Não é não. Não é não. Não é sim. Não, na língua portuguesa, então, pois não é sim, pois não. Não é não, tem que tirar a bicicleta. Eu acho que se sumir umas 3 ou 4, a turma aprende. Quando você tenta ensinar. O professor faz o quê? Ele ensina, ele dá aula, ele explica, ele repete isso aqui. O cara vai na prova e erra, você faz o quê? Você dá 0 para ele aprende. É assim, tem que ser. Toma umas 3 ou 4 bicicletas, você vai ver como nunca mais vai ter esse problema. Não, a gente tem que ser bom moço de vez em quando. De vez em quando a gente não pode ser bom moço. Não é não. Toma umas 3 ou 4, não digo tomar, ser agressivo. Ou tira a placa, né? Ou então tira a placa e muda a lei. Aí muda a lei e fala, entrem aí, porque... Toma umas 3 ou 4 bicicletas, a população aprende. Deixa eu fazer o seguinte, agora deu iluminação, luz artificial no estádio do Pacaembu. Bom, mas nosso convidado hoje, já vou mostrar o nosso convidado, assim já começam os sinaizinhos de positivo. Será que teremos mais positivo ou teremos mais carinha brava hoje? O nosso convidado... Se fosse eu, já faria um positivo. Faria um positivo. Vereador Guto Issa, obrigado Guto Issa pela sua presença aqui. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Vander. É uma honra estar aqui mais uma vez. A gente fica feliz. Zé Balai, um dos melhores vereadores que a Câmara de São Roque já teve. A equipe da Giro Mix. Você lembra dele como vereador? Sem dúvida. Você não era muito criança? Não. Aí, o trabalho dele regimental, o trabalho dele está documentado lá. O trabalho que ele fez institucionalmente na Câmara é excelente. E eu devolvo para você hoje, um dos grandes vereadores que São Roque tem e que vai ficar na história também. Muito obrigado. É uma honra servir nosso povo, né, Zé? Isso aí. Agora, como fala o vereador Itelvino, na Câmara tem chá doce e tem chá amargo. Se fosse só chazinho doce, até eu seria vereador, né? Que é só chazinho doce, gosta de posar como bom moço, né, tal. Mas tem chá amargo. E nós temos um chá amargo na Câmara, que é o IPTU, né, Guto? Pois é. O IPTU é um chá amargo. Esse é um chá bastante amargo que Mas foi colocado meio docinho no começo, não tá? Não, disseram que era doce, né? Disseram que era mentira, disseram que era fake news, vieram na Giro Mix, fizeram notas dizendo que era fake news. Acusaram as pessoas de mentirosas, está aí, né? Contra fato não tem argumento. A população está revoltada porque foi imposto um aumento abusivo. Só quero dizer que tem uma cadeira vaga ao lado do Guto Issa, que é o nosso Robson Navarro que tá chegando. Né? Então não é que faltou um convidado, não. Ele já tá chegando o nosso Robson Navarro aqui. Bom, Guto, é o seguinte, você, quando nós tivemos esse projeto do IPTU, você foi até a tribuna e falou que o projeto não era bom, que a gente teria aumento, né? E que você falou assim, vou aguardar chegar o mês de março. Chegou março. São 30 mil imóveis em São Roque? São 30 mil cadastros. Cerca de 23 mil residências. E 7 mil distribuídas lotes? Um pouquinho mais na zona central do que na zona rural. E 7 mil cadastros comerciais. Em torno disso aí, não é exatamente isso, mas em torno disso. Isso. Agora, Guto, quantas pessoas tem um percentual que estão recebendo um aumento no carnê? Porque a gente já vai falar de pessoas que não estão tendo aumento, até estão pagando menos. Mas
Quantas pessoas estão pagando a mais que está tendo essa grita, Guto? É difícil de mencionar ainda a quantidade de pessoas prejudicadas, Vanderlei. Eu recebi dezenas de pessoas todos os dias das últimas semanas, em todas as redes sociais, e sim, recebi uma coleção de problemas da lei. São 6 ou 7 problemas diferentes que a lei apresenta. Um deles, o valor venal. Vamos falar disso daí, os problemas da lei, na sua opinião. Um dos principais problemas, a questão do valor venal, que é o valor de referência, né, da planta genérica. Ele serve tanto para o cálculo do IPTU, quanto para o imposto intervivos. Então, tem casos que eu recebi, tem cópias dos carnês, onde o valor venal está 3 vezes o valor da propriedade. Então, você não tem condição de ter um valor venal muito acima do de mercado. O que eu observei, inclusive foi tema da minha fala na tribuna ontem. Muitos bairros tiveram um aumento pontual de 27%. E outros não tiveram nada. Então, quero entender qual foi a base de valorização, o que aconteceu na cidade ou nessas regiões, para que tenha um aumento de 27% contra outros bairros que não teve aumento nenhum. Então, você acabou penalizando uma parte da cidade só. Isso não é linear, não aponta uma valorização em imóveis linear. Ela é focal, ela é localizada. Agora, esse valor venal, quem determinou? Porque fica assim, olha, teve uma empresa contratada pelo Daniel e tal... É ainda do governo Daniel ou esse valor venal é da administração Cláudio Góes? Para a gente explicar isso daí. Vamos desmistificar isso aí, porque a gente tem que ter responsabilidade, votar e assumir o que votou. E, principalmente, a grande responsável por isso aqui é a Prefeitura de São Roque. Os vereadores, seja mais próximos da prefeitura ou não, eles tentam melhorar o projeto, eles votam com boa intenção. Eu não estou aqui querendo responsabilizar o vereador. A Prefeitura é o pai da criança, Wander, e quem pariu, Mateus que aguente, entendeu? A lei de 2018, votada na Câmara, revoga todas as disposições anteriores. E ela tem os seus valores de referência, ela tem quase 120 páginas, ela tem padrões de imóvel... 8 ou 9 padrões para esse ano, mais de 20 padrões de imóvel para o ano que vem, coisa que poucas pessoas sabem, porque poucas pessoas como eu e como o Zé leem a lei inteira, integral. Para o ano que vem tem o padrão de porcelanato, tem várias situações. Então, eu peguei um caso esse ano, o munícipe se chama, vou dar o primeiro nome só, Renato. Ele não teve aumento de área construída, ele não teve aumento de valor venal, mas ele teve um aumento muito forte no seu IPTU. Aí a prefeitura já recorreu, o recurso foi indeferido, a prefeitura mandou o fiscal lá, o fiscal falou que é alto padrão. Aí ele me mandou as fotos da casa dele, é uma casa simples. O fiscal não entrou na casa dele e alega que é alto padrão. Então, qual é o que justifica você dizer que é alto padrão? Então, fica difícil. Então, é uma coleção de problemas. Olha, é a questão do desdobro. Tem aqui o Alessandro, um morador aqui do Marmeleiro, onde ele tem um imóvel e pagava em torno de 2 a 3 mil reais de IPTU ano passado. Ele só desdobrou porque era um imóvel familiar. Então não teve 1 metro quadrado de área construída. Esse ano veio praticamente 12 mil reais. Porque gerou uma nova matrícula. Foi esse caso que o Júlio Mariano citou aqui no programa. Exatamente. O Alessandro é conhecido do Júlio. Então, fez o desdobro, gera uma nova matrícula. Então, gerou como se fosse um cadastro novo, um cálculo novo. E ele não tem construção nova e não teve alteração, nenhuma alteração de área construída. Então... esse caso que me trouxe foi o Vardé, meu amigo Vardé, que me apresentou o caso do Alessandro. Tá, então o valor venal é um item. Desdobro é o 2. Desdobro outro item. Tá, taxa 3. de coleta de lixo. O projeto, como foi para a Câmara, ele cobrava de forma equânime para quem tem coleta domiciliar e para quem coloca lixo em caçamba. Então essa foi uma das minhas brigas, de alguns vídeos que eu fiz. Porque, por exemplo, como é que você vai cobrar, Zé, taxa de coleta de lixo para quem coloca o lixo em caçamba? Ele nem tem a coleta domiciliar. Então eu coloquei uma emenda, foi rejeitada pelos meus colegas, e eles colocaram uma outra emenda que adequa, acho que 50 metros. Uma distância. Uma distância. Mesmo assim, é muito relativo, né? Se você está a 50 ou a 100 metros da caçamba. Acho que é mais até de 50. Não, 100 metros. Tinha uma de 20, eu acho que o Alfredo tinha feito uma de 25 ou 50, e deve ter ficado a de 100. Então a taxa de coleta de lixo também está vindo errada. Já tem um caso do Saboó, de um morador que já recorreu e já ganhou o recurso da taxa de coleta de lixo. Para alguns carnês está muito alta a taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo, item 3. Tá, você sabe como é calculada, Wander? Não. A taxa de coleta de lixo foi feito o seguinte: a prefeitura pegou tudo que ela gastou ano passado, de janeiro a outubro, em tese entre 5 a 6 milhões. Dividiu pelo número de cadastros. Isso gerou um índice. Esse índice é multiplicado pela questão do imóvel. Na lei votada inicial, pela testada. Depois, como era inconstitucional, foi uma lei posterior que corrigiu isso aí, para não dar inconstitucionalidade nessa taxa. Só para as pessoas entenderem por que algumas pessoas têm na mesma rua, com o mesmo número de coletas, né, esse índice é multiplicado também pelo número de dias que você tem coleta na sua rua. Pessoas que estão na mesma rua
E por que dá essa diferença? Porque tem um registro novo? Não, por causa do tamanho do imóvel. A taxa de tamanho coleta de lixo é relacionada ao tamanho do imóvel. Tá, se uma pessoa tem 150 metros de área construída, vai pagar mais do que quem tem 100. Exatamente. E onde você falou que está injustiça nisso? Não, a questão é a seguinte, a discussão sobre a taxa de coleta de lixo, ela não é uma discussão sobre o volume que é gerado de lixo. Taxa é uma coisa que tem que ser divisível. Então, a pessoa pode ter um terreno de 100 metros de testada, por exemplo, e não gerar um quilo de lixo. Então, o que está sendo questionado agora é o cálculo, Wander, porque algumas pessoas estão com R$1.000, R$1.200 de taxa de coleta de lixo, muito alta. Então, está sendo recalculado essa taxa, está sendo recalculada, muito em função de quem não tem coleta domiciliar, que recebeu também a mesma cobrança. E outra coisa, imóveis que não pagavam taxa de coleta de lixo, mas tinham o serviço, também entraram agora. Havia uma taxa anterior, e a taxa de cadastro que foi dito isso na Câmara, na votação, incrivelmente, que eram inconstitucionais, ou seja, em tese as pessoas poderiam entrar e receber da Prefeitura. Então, essa reformulação, ela visa transformar essas taxas em legais, constitucionais, entendeu? Então, foi feito um novo cálculo dessa taxa. Uhum. Item 3. Tem o quarto aí? O que você destacaria? O aumento real de 10%. Porque, para mim, já é em si um aumento abusivo numa situação de crise econômica que a gente ainda vive, por mais que a gente tenha tido esperança no final do ano, no começo do ano, os números estão mostrando aí. A economia não está deslanchando. A economia não está deslanchando, o Brasil não está caminhando bem e a cidade não vem bem há muito tempo. A gente sabe, e eu falo isso constantemente, já falei aqui mais de uma vez, o turismo não contemplou a todos. Nós temos um setor de turismo, ótimos restaurantes, uma gastronomia forte, ponto final. O resto da cidade está chutando lata, está sem emprego, está sem renda, está pagando aluguel caro, não tem política habitacional, o pobre não tem onde morar. E aí vai entrar no quinto problema aí, Wander, que da área construída, São Roque é a terra do puxadinho, porque as pessoas casam, têm filhos, têm netos e têm que fazer o puxadinho. Então, por isso, tanta construção irregular em São Roque, porque não tem renda para construir e não tem imóvel barato para comprar. Bom, Zé Balai e Zé Fernandes, vocês ficam à vontade para a gente falar desse assunto. Agora, Guto, é o seguinte, já tem até uma mensagem aqui do José Luiz de Souza. Grande abraço ao José Luiz de Souza, foi gerente do Banco Itaú aqui. Nos 2 imóveis que ele tem, o IPTU veio melhor do que o ano passado. Uma alegação... Menor. Uma alegação da Prefeitura, até eu conversei com o Marcelo Marques e convidei o Marcelo, ver se ele vem amanhã aqui, que, por exemplo, de 30 mil imóveis, 15 mil reduziu o valor. E a Prefeitura alega isso. Então, quer dizer, a maioria teve redução. Tá, então vamos lá. Legalmente, redução de... Por exemplo, é o caso aqui desse morador que está falando. José Luiz, boa tarde, obrigado pela sua participação. Não se alegre, calcule 2020. Você vai se surpreender. Por quê? Porque o cálculo base da lei é o seguinte, 60% do valor venal do terreno, mais 100% do valor venal da construção, vezes 1%. Essa é a regra a partir de 2020, sem o redutor de 10%. Entendeu, Wander? Então, sem o redutor, ele vai calcular, e eu já fiz isso para várias pessoas. Subir bem. Fiz para uma senhora, Dona Maria, ali em Gabriel Pisa. Hoje ela está contente, porque o dela subiu apenas os 10%. Que justiça seja feita, viu, Wander? Esse foi um método do vereador Etelvino. Internamente, ele colocou esse obstáculo, porque senão a paulada ia ser muitíssimo maior. Então, essas pessoas que estão razoavelmente se sentindo confortáveis, que você falou nesse... Do José Luiz de Souza, o Zé Fernando falou que baixou também. Não, o meu deu 10%. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, qual que é o cálculo que ele tem que fazer? 60% do valor venal do terreno, mais 100% do valor venal da construção, vezes 1%. Zé Balai, eu vou pedir para você calcular, depois me retornar à noite, para você dizer quanto vai subir o seu. Dona Maria, uma senhora aqui de Gabriel Pisa, da Durval Vilaça, ela paga 220 esse ano, estava tranquila, veio normal. O ano que vem dela é 1.100. Olha só. Tá? Então, quem está tendo esses 15 mil que estão tendo uma redução esse ano, o ano que vem vão ter aumento. Pode ter certeza que vai ser atualizado de uma vez só. Aí vão sentir a paulada que os outros sentiram esse ano. Caso não seja feito nada este ano. Viu? Mas o que pode ser feito para que esses 15 mil continuem com o valor que vão pagar mais baixo esse ano? Ontem foi a minha fala da tribuna, Wander. Eu venho pedindo reiteradamente para o prefeito, inclusive estou aqui com um texto do Democrata, agradeço ao Democrata o destaque no meu trabalho, pedindo para ele rever alguns valores venais que estão muito altos, fora de mercado. Né? A questão da área construída, ela poderia ser parcelada se o prefeito autorizasse também, para não sobrecarregar essas famílias, e rever talvez até o percentual do imposto para o ano que vem. Então, mas, por exemplo, em vez de ser 1% do valor venal, ser 0,8, 0,7, 0,6, entendeu? Porque para o ano que vem a paulada é maior do que esse ano. Então, quem está tendo redução esse ano... Pode ter certeza que quem está rindo esse ano vai chorar ano que vem.
Mas pode ser corrigido isso. Deve ser Não, corrigido. isso daí a oportunidade é agora. Deve porque ser tem que corrigido. pelo princípio da anterioridade. É. Tem que ser revisto este ano aqui ainda. Tem que ser corrigido agora. Deve ser corrigido agora. Estou insistindo. Mas antes da gente corrigir o problema de 2020, tem que ser Agora, feito alguma coisa em 2019. Tem que ser feito imediatamente amanhã, é o dia do pagamento da primeira parcela. Então, veja bem, a prefeitura, aí, uma rápida conversa que eu tive com o Marcelo Marques, ele falou que 15 mil teve uma redução. 5 mil imóveis manteve o valor. 5 mil imóveis são novos cadastros e aí passa a pagar um valor. E o problema estaria em 4 mil imóveis. Mas, nesses 4 mil imóveis aqui, cabe recurso. Então, quer dizer, a prefeitura... Veja bem, vamos dizer o seguinte, você está trabalhando com uma minoria e a prefeitura não está sabendo trabalhar dizendo que a maioria está sendo beneficiada? Não. Eu acho que se você tivesse uma pessoa prejudicada, estava errado. A princípio do direito não é a questão da quantidade de pessoas, mas a supremacia do interesse público. E a prefeitura não observou a supremacia do interesse público. Quer dizer, não tomou cuidado de mexer com o bolso das pessoas numa cidade de crise, Wander. As pessoas não têm renda. Eu sou procurado com dezenas de currículos. Nós temos uma saúde horrível, coleta de lixo fraca, ônibus fraco. O que é isso? Uma cidade sem força. Uma cidade que teve 108 PMs na rua e hoje tem 50. Uma cidade que pagava Prolabore para o PM e hoje não paga. O que é isso? É falta de força. Uma cidade enfraquecida. Aí você sobrecarrega a população. O que me chama muita atenção na questão disso é a falta de oportunidade da prefeitura. Ela não economiza. Ontem, eu falei na tribuna sobre isso. Foi apresentado o orçamento do ano passado de São Roque. 260 e poucos milhões, 130 milhões de reais de folha. 50% cravado do orçamento é folha. Então você não tem capacidade de investimento. No governo Efanel, você chegou a 38% de folha, com 8 milhões de reais de investimento por ano, num orçamento que era 100 milhões a menos. Então, gente, tem coisa errada, sabe? A prefeitura está inchada, não economiza, transfere o ônus da sua incompetência para o cidadão. Zé Balai, o Guto está fazendo o trabalho dele, ele está certo, está trabalhando com essas pessoas que estão se sentindo prejudicadas e está fazendo um alerta dizendo que se não mexer na lei, quem está pagando menos não vai pagar mais. Você já foi vereador, e você já foi situação e já foi oposição. Nesse momento, o Zé Balai, que está observando, os vereadores que fazem parte da bancada do prefeito estão preocupados com a reação, com a movimentação que está tendo. Você acha que os vereadores que dão base ao prefeito teriam que estar trabalhando, falando no que está tendo a redução, Zé? O que está acontecendo aí? Como é que você analisa politicamente isso daí, Zé? Essa questão, por exemplo, do resultado que nós estamos vendo agora contrasta com o que foi proposto no momento do envio do projeto para a Câmara. Naquele momento, nós recebemos aqui os técnicos da prefeitura responsáveis pelas alterações na legislação e disseram que elas seriam feitas de uma maneira a atualizar a legislação e que não daria grande impacto no bolso do contribuinte. Esse foi um ponto. E, posteriormente, veio até o Marquinho Arruda, dizendo que ele estava à disposição de todas as pessoas interessadas em atualizar ou verificar qual seria o seu IPTU do ano seguinte, que ele estaria dando todas as explicações. Muito bem, esse foi um primeiro momento. E aí vem aquela velha história que nós colocamos aqui diversas vezes. E o Guto isso não vai falar? Não, o Guto mandou um zap dizendo aguardem em março. Mês de março, você falou isso na tribuna também. Então, agora aí você se depara com uma outra situação, que no meu modo de ver, poderia ter sido evitada. Pouco se discutiu, naquele momento, as alterações que foram propostas. Ou seja, os técnicos colocaram, a base do prefeito praticamente aceitou e até deu a cara, digamos assim, para até justificar e debater com a população. E não houve uma audiência pública, nada que pudesse dar mais luz para essa questão. O Guto isso até me informou sobre isso. Eu perguntei a ele se houve uma audiência pública. Não houve nem tempo para isso, né, Guto? Foi tudo muito na verdade, rápido. Ele foi discutido internamente a prefeitura, né? Ele foi e com a base. Ele não foi discutido com os 15 vereadores. E foi criada uma ilusão para os vereadores da base de que ele não causaria problema para a cidade. Então, estou aqui fazendo defesa dos meus colegas vereadores. Foi criada uma ilusão para os vereadores da base que não daria problema, e agora deu. O que eu propus, o que eu falei ontem em tribuna é que, se há um erro, a prefeitura tem que assumir o erro, vir a público e dizer, erramos. Exatamente. Esse é o ponto em que, por exemplo, você se depara agora. Então, por Existem exemplo, distorções, essas distorções, então estou até aqui com
com o modelo de um requerimento bolado pelo Guto e que já está servindo aí para diversos contribuintes aí já deve ter os principais itens. Então, são detalhes que vão ter que ser observados agora. Agora que é lei, né? Os carnês já estão de posse dos contribuintes, então você tem que ter todo um trabalho agora de atenção a essas distorções e até verificar essa questão que o Guto falou, dos problemas que advirão para o próximo ano, para 2020. Então você tem aí já um sinal de alerta para você corrigir. Perfeito. Entendeu? Então, o problema foi mal conduzido. Né? Agora, eu reconheço isso, embora tenha participado aqui dos programas todos, a gente, às vezes, o alcance disso, você não consegue, com a rapidez da tramitação, você não consegue alcançar. Zé, vereadores, por exemplo, você não tem problema nenhum. Hoje eu recebi uma ligação, 7h da manhã, do Etelvino Nogueira. Falando, olha, a gente teve o Marcelo Marques, teve mais 2 funcionários aqui da prefeitura, Daniel, tal. O Daniel, como que chama? Margarete, né? Junto falou assim, olha, eu acho que ele falou assim, posso dar uma sugestão? Eu falei, pois não, Etelvino. Eu acho que você deveria levá-los novamente para que eles tivessem a oportunidade de explicar. Eu até falei com o Marcelo Marques hoje, ele ia conversar com o Cláudio para vir para trazer isso. Porque o que a gente percebe, Guto, é que vereador da base que votou no caso do Etelvino, por exemplo, parece que não está contente com o resultado, né? Agora. É difícil, porque o vereador ele está em contato com a população o tempo todo. O Zé Balaio sabe disso. A gente vai comprar pão, entra no supermercado, recebe toda a carga. Então é difícil para o vereador, por isso que eu falei, foi criada uma ilusão de que seria uma coisa boa para a cidade e na verdade não foi uma paulada. Mexendo com uma parte menor? Mexendo com a cidade 10, toda, 12%. mexendo com a cidade toda. Você pode ter certeza que esse projeto mexe. Mesmo a pessoa que não está, por exemplo, o caso do Zé, que não subiu muito, mas que for vender o seu imóvel, já vai sentir no Intervivos. Porque o valor venal ele é referência para o Intervivos também. Então, mexe com a cidade toda. É que com algumas pessoas sentiu mais, né? Por exemplo, com a questão da área construída. Que eu estava falando do Puxadinho, São Roque é a cidade do Puxadinho, as pessoas não têm renda para construir ou comprar casa, não tem um projeto de Minha Casa Minha Vida em São Roque, e as pessoas são obrigadas a construir no fundo. Só um exemplo de um bairro nobre, Planalto Verde. Foi constatado nesse trabalho que foi feito na Prefeitura de aplicativos, 12 mil metros quadrados a mais de área construída, lançados agora nesse carnê. Então, tudo que a Prefeitura não fez nos últimos 10 anos, ela lançou de uma vez. Quer dizer, o morador não sabia que aquilo não estava lançado no seu cadastro. Tudo bem, é um direito da Prefeitura lançar? Agora, ela poderia ter tomado cuidado, mexido com cuidado. Não houve cuidado com as pessoas, não houve preocupação com a população. Mexeu em várias coisas de uma vez e a paulada foi uma só. Deixa eu só pegar o boa tarde aqui do nosso Robson Navarro Diniz, que vai participar Robson com a gente também. Robson, a gente tem falado mais de futebol com você, mas hoje você vai falar um pouquinho de IPTU. Já recebeu seu carnezinho? Tá direitinho? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Zé Balaio, Zé Fernando e vereador Guto Isso. Boa tarde, desculpa o atraso, cheguei cravado aí na. Não, mas tranquilo, você que deixou sua cadeirinha aí. É isso aí, obrigado por me receberem aqui mais uma vez. Ia mandar fazer o Rafael Tanz, ele tem uma gráfica, ele faz ele faz assim um boneco, uma foto. Ia mandar fazer uma foto sua para colocar aí, entendeu? Pois é, mas cheguei, deu tempo e já recebi meu carnê de IPTU, já recebi. Mas você está com carinha alegre, se está entre os 15 mil que tiveram uma redução, dos 5 mil que se manteve, dos 5 mil novos que teve uma mudança, ou você está naqueles lá que está na reclamação? Não. Vamos pegar um imóvel só, tá? Não pegue os 10. Não. Faz uma média, entendeu? Prédio todo. Porque tem cara que vem com feixe de carneira. Com pacote. Tem cara que tem, não tem, Zé? Tem cara que tem uns 50. No meu imóvel tem mais. Teve, acho que a correção foi pequena, eu não estava com o dono anterior, até poderia ter trazido até seria bacana, o assunto era esse, claro, né? Mas do meu pai houve um aumento um pouquinho considerável, assim, no meu ponto de vista, um pouco além do que imaginávamos. Mas ele construiu alguma coisa a mais? Não. Já é a mesma construção. A região qual é, Robson? É lá no Restinga Verde, condomínio Restinga Verde, perto do Saboó. E aí provavelmente é valor venal. Então, eu já recebi um grupo da Restinga, está escapelando, várias pessoas que moram ali. Mas qual a irregularidade alegada no valor venal? Não, é aumento de cálculo sem justificativa. Não, eu quero entender. Está acima do mercado, por exemplo, está vindo o valor venal de 500 mil e a casa vale 300? Eu estava regularizando a minha casa e fiquei assim com espanto, quase caí de costa,
quando falaram para mim que a melhor coisa que eu tinha que fazer é entrar com uso capião. Eu falei, meu Deus, uso capião eu via falar com as coisas de sítio, na praia perdida, no centro da cidade. Quer dizer, isso, e nós estamos no século XXI. Mas rapaz, é um pelo caminho amor legal. de Deus, é um caminho legal, tudo bem. E aí uma das coisas que me falaram foi isso, não, sua casa está com valor Venal. muito alto. Então, Como é que Peraí, contesta esse valor? Eu isso acho que que eu o tô valor dizendo. venal que está lá é muito inferior do que a minha casa vale. Entendi. E a pessoa que foi tá falando, não, mas está muito alto. Quer dizer, eu fiquei qual, é sem o saber problema, o que dizer. qual é o problema de você achar que, quer dizer, tá bom para mim, esse ano não subiu 10%, subiu pouco. Justamente o valor venal. Porque para o ano que vem o cálculo vai ser baseado nele e qualquer transação imobiliária que você faça na região vai ser baseado nele. Então, as pessoas têm que se atentar ao valor venal, que, ao meu ver, ele foi aumentado, foi acrescido de forma equivocada. Absurda. Não, em alguns E é bairros... um ponto do teu requerimento. Não, aí, eu fiz um requerimento que foi votado e aprovado segunda-feira. Eu quero saber assim, por quê? Vou dar um exemplo de um bairro aqui, Aras Panorama, por exemplo. Onde fica, por Ali favor? perto da Fazenda Angolana. Então tem tá. alguns lugares que não subiu muito e outros que está baixo. Então eu quero entender, ouvir dos técnicos da prefeitura, qual é a lógica do que foi feito. Por que alguns bairros subiu muito e por que outros bairros não subiu. Qual o critério disso daí? Deixa eu fazer um registro aqui. Walter Magni Almeida, ele colocou vai Corinthians, né? O Corinthians não está no IPTU aqui Walter, hoje. Cláudia Rodrigues Nosso Arantes cabeleireiro. Volvo, muito bem, Guto. Ângela Toledo, por que em um mesmo bairro terrenos pagam IPTU e outros imposto rural? Tem isso? Bom, Dá para entender? A Ângela Toledo perguntou. Tem Ângela, bairro? boa tarde, tudo bem? A Ângela foi uma das pessoas que a gente também auxiliou. Ela procurou. Existe a previsão legal de algumas áreas retornarem para a ITR. Isso está acontecendo ali no Capim Fino também. Pessoas que estão indo que foram lançadas de IPTU podem, dependendo da região, retornar para o ITR. Pode, Pode mas tem que entrar com esse recurso? Tem que entrar com esse recurso específico para retornar para o ITR, mas são casos localizados, entendeu? Em zona rural. Uhum. O Ronaldo Alves, boa tarde, que é lá do Solo Regular, também o presidente do Boa Conseg. tarde, Ronaldo. Guto e todos os demais componentes da mesa, como eu tenho dito desde muito tempo, o valor venal vinha defasado. Estava defasado o valor venal. E ele fala, a lei previu o realinho dos valores venais que servirão como base de cálculo, considerando a alíquota de 1%. De início, o valor venal referência foi utilizado para o pagamento do ITBI. Mas então, estava defasado o valor venal? Depende do bairro. Porque quando eu falava, vai desapropriar pelo valor venal, ih, tô morto. Mas agora, na né? lei do Daniel já se dizia que teria subido muito. E agora subiu mais ainda. Então, qual é o critério para dizer que está defasado? Depende, qual é no centro? Quanto está na Santa Quitéria? Quanto está na Getúlio Vargas? Nós temos um caso em Mailasque, no centro de Mailasque, que tem uma rua que está R$ 70,00 um metro, uma rua de um padrão bom. A rua do lado, que é um padrão pior, está 210 metros. É no mesmo bairro, são duas ruas diferentes. Coisa de 50 metros. Uma é R$ 70,00 um metro e a outra é 210. Então, qual é a lógica disso? Eu quero essa resposta. Tá, isso, por isso que o pessoal está entrando com recurso. Você percebe que essas discussões todas, elas deveriam ter sido colocadas antes, bem lá atrás. Antes de ser feito. Porque, por exemplo, é aquilo que, claro que, como você sempre fala, Zé, você foi vereador, como é que vivia isso daí? Você esteve lá. Então, o craque de ontem, mas tinha o Carneiro, que era o craque de ontem e o comentarista de hoje. Você é o vereador de ontem e o comentarista de hoje. Mas as grandes reclamações são sempre aquela que o projeto vai a toque de caixa. O seu Guto vivencia isso e vivenciou nesse caso também. Então, às vezes, é isso que atrapalha, digamos assim, o convencimento da população, atrapalha até o embasamento do vereador quando ele vai discutir. O vereador hoje que sai à rua e é cobrado numa questão dessas distorções, ele teria que ter na ponta da língua o argumento para justificar o porquê do voto dele a favor do projeto ou contra o projeto. Então não houve um debate, no meu ponto de vista, não houve uma coisa que fosse aprofundada para depois evitar distorções, evitar esse tipo de contratempo, de estar judicializando muitas vezes a questão do IPTU. Então, está na origem o problema. Eu queria concordar com o Zé, mas o Zé é brilhante nas avaliações dele sobre a Câmara, porque ele viveu aquilo, respirou aquilo, deixou sua marca lá. O ano passado, 10 projetos foram retirados, colocados pela Prefeitura, deram tanto problema no plenário que eles foram retirados. Alguns foram corrigidos. O vendedor ambulante. Do ambulante foi corrigido e voltou, mas, por exemplo, da venda de imóveis até hoje não voltou. Nós detectamos que, naquele caso, por isso que eu fico indignado muitas vezes, porque naquele caso do terreno no Finat,
a prefeitura colocou com valor mais baixo do que o valor venal. Estava abaixo o valor dela, entendeu? E quando para cobrar imposto, o valor venal dos outros é caro. O valor para ir um imóvel de leilão dela, vai barato. Pois bem, 10 projetos foram retirados. Os 2 projetos que não foram retirados, que a Câmara tentou salvar, e que foram os que estão dando mais problema esse ano, o Uber e IPTU. IPTU. Uhum. O Uber foi aquela velha história de uma tentativa de salvar. Não, 19 emendas. Que eu também eu fui a favor de que se retirasse o projeto também. Chama para uma foi aquele análise. Projeto que o Guto falou que o projeto não era ruim, era muito ruim. Ele era horrível e ficou ruim. Enalteço os colegas que tentaram salvar o projeto, o esforço deles. Tanto é que eu votei a favor. O Alacir Reis, o Júlio Mariano e o Cabo Jean. Fizeram o seu trabalho dignamente e honrosamente. Votei nas emendas porque eles melhorariam o projeto, mas ele continuou ruim. Robson Navarro, você tem uma pergunta para o Guto aí? Não, na verdade, até Guto, a manifestação, se tiver do povo. Na verdade, eu vou ler aqui. É que o Ronaldo Alves mandou mais alguma coisa aqui. O Ronaldo é o rei do textão. Existirão casos em que o valor venal superarão o valor real. E contra isso poderá ser feito um procedimento administrativo para adequar o valor, fazendo com que prevaleça o equilíbrio social da contribuição. Perfeito. Um abraço, Ronaldo. Entende tudo de cartório. Ele sabe tudo. É que o valor venal, pelo que diz o Código Tributário, deve refletir o valor real de imóvel. Porém, dificilmente o são roquense terá essa capacidade contributiva, dizendo que... Exatamente. Agora, até o seguinte, o Teovino falou comigo, falei, Teovino, você precisa vir no programa. Ele falou assim, não, eu vou comparecer no programa, tal, eu mando um abraço pro Zé Balaio e tal. E aí ele falou assim, poxa, e o pessoal que foi falar da prefeitura não vai falar de novo? Eu falei, não, pode falar, eu acho que é o interesse da prefeitura. Então, não vai ninguém da prefeitura falar. Eu conversei com o Marcelo Marques hoje, ele está hoje trabalhando lá junto à Santa Casa, mas ele iria conversar com o Cláudio Góes para que pudesse comparecer amanhã aqui. Aliás, eu tenho informação que o Cláudio tinha hoje à tarde uma reunião, porque o pessoal lá está fazendo um levantamento de todos os casos para encaminhar para o Cláudio Góes para ver se vai ter algum posicionamento da prefeitura. O que você entende que o prefeito pode fazer para tentar ajeitar essa coisa aqui? Tem um caminho? Se você fosse tem sim. Se você tivesse, você não gosta que fale, mas se você tivesse sentado lá na cadeira do prefeito, o que se faria? Primeira coisa, discutiria tudo com a sociedade democraticamente. Primeira coisa, isso teria que ter sido cristalino e não tentar empurrar goela abaixo para os outros, dizendo que é uma coisa boa e depois do tempo revelando que é uma coisa ruim. Então, a falta de discussão com a sociedade é enorme. Para você ter uma noção, Wander, desde outubro, os motoristas de aplicativo estão tentando sentar no gabinete do prefeito, não são recebidos. São 5 meses. Eu falei isso várias vezes. O projeto do Uber foi discutido em novembro. Na última sessão ordinária, que foi em dezembro, voltou em fevereiro e o chefe de gabinete não marcava. E não marcou e não recebeu até a votação. Está demorando mais do que Quer dizer, consulta no SUS? Você está mexendo com a vida dos outros. Por que tem essa discussão do táxi e do Uber? Porque onde falta pirão, tem briga. Então, tá ruim pro táxi, tá ruim pro Uber, tá ruim pro... Entendeu? Agora, a prefeitura tem que ser Salomão, ela tem que sentar com todo mundo. Ela não pode só sentar com um lado. Chá-doce e chamarco. Entendeu? Aí, nem ouvir a pessoa, você não pode nem ouvir a pessoa do outro lado, quer dizer, fica difícil. Então, faltou comunicação. Especialmente nesse caso, para a gente finalizar, ele pode rever alguns pontos que eu acho importantes ainda para 2019. O primeiro deles é a questão do desdobro. Eu acho que isso ele pode rever, isso aí por decreto. Reconsiderar esse lançamento dos canis de desdobro é uma... Então explica até vocês que entendem bem disso. Desdobro é o seguinte, tem um imóvel, aí os pais passam para os filhos, então era um imóvel em nome do seu Zé e da Dona Maria, aí passou para os filhos. Exato. Aí é um novo... Então, vamos usar o caso do Alessandro, que está famoso já, o amigo do Vardé aqui. Vardé, um imóvel familiar, justamente de pai e 3 filhos, que foi desdobrado em 4 novos... donos, entendeu? Não houve área construída de aumento, ou não houve aumento de valor venal. Dividiu a área. Só simplesmente passou o nome para cada apartamento daquele predinho para cada pessoa. Né? E acho que embaixo tem uma igreja. Então, o desdobro, nesse caso, que não tem numa mudança de padrão de imóvel, não tem um aumento da construção. Então, o desdobro, nesse caso, o desdobro, o prefeito pode rever. Outro caso que eu venho encarecendo para ele rever, fiz um apelo várias vezes para ele, que é o da área construída. Ele poderia parcelar em 2 ou 3 anos esse impacto da área construída, que está já nesse carinho desse ano. Então, os maiores casos, onde você vê 300%, 400%, 500% de aumento, são o lançamento da área construída de uma vez. Então, estou fazendo mais uma vez, prefeito Cláudio, apelo em público para que o senhor reveja o pagamento dessa área construída, porque vai gerar muita inadimplência. As pessoas não têm dinheiro para pagar, não é que elas não queiram pagar, não acham que a prefeitura não tem que receber, não é isso. Elas não têm condição econômica de pagar. E outra coisa, amanhã, dia 20, vence
a primeira parcela. E o que você está recomendando para quem está com problema? O que tem que fazer? Se pagar, se não pagar, depois perde desconto? Sim, eu recebi, alguns outros vereadores também estão fazendo o mesmo trabalho, ajudando as pessoas, orientando as fórmulas de cálculo e a fazer o recurso. Eu tenho um modelo, deixei aqui com o Zé Balai, quem precisar de um modelo. Eu estou orientando as pessoas a fazerem o recurso administrativo, né? Quem tiver capacidade econômica que pague a primeira parcela e depois, se o recurso for aceito, ela vai ter a devolução do dinheiro. Agora, muitas pessoas estão dizendo para mim, Guto, vou fazer o recurso e não vou pagar porque eu não tenho como pagar, estou desempregado, não tenho condição financeira de pagar. Então, aí é uma decisão de cada pessoa. Eu oriento para fazer o recurso e pagar a primeira parcela. Zé Balai tem uma colocação, Zé Fernando? Não, tá ótima a explicação do Guto. Até estou surpreso com algumas colocações que realmente nós ficamos vendidos. Não, veja bem, essa questão aí vai dar pano para uma minoria. Como que você fala isso? É minoria, Guto? Você não talvez dá para considerar esse termo de direito, Wander. Não dá, porque fala, olha, 15 São mil baixou. De pessoas, cara. Não dá para minimizar o problema desse jeito. A forma como a prefeitura tem o direito, a prerrogativa constitucional de fazer, a forma como ela fez foi errada. Na medida em que você coloca um argumento como esse que o Guto trouxe aqui, de que aqueles que estão hoje satisfeitos podem vir a levar uma paulada no ano seguinte, também já transforma essa minoria numa grande possível maioria já em sinal de alerta. É chato o que eu vou falar, Wander, mas existe uma teoria em política que chama memória curta. Isso foi praticado em São Roque. O Zé sabe do que eu vou falar em política. Às vezes os prefeitos do primeiro e segundo ano não ligam muito para a coisa e deixam rolar solto. E até em Cotia também eu vi várias campanhas. E no terceiro ano, precisa fazer caixa para as obras de reeleição, entendeu? E acha que o povo tem memória curta e que vai acabar esquecendo. Só que hoje tem a rede social. Tudo que está acontecendo está sendo marcado, está sendo filmado, gravado. As pessoas não têm memória curta. Se a intenção desse projeto é arrecadação para fazer obra para a reeleição... Mas fala que o Marcelo falou que não daria uma diferença grande no montante. Ou vai ser então, agora que nós vamos ver no final. Na receita. Então, vamos ver no final agora dos lançamentos. Vamos ver como o sistema entendeu isso. Agora, Guto, a gente fala em 30 mil imóveis, 15 mil que estão pagando menos, 5 mil que se manteve. Tudo assim, os números são hipotéticos, como falava Francisco Eugênio e o Xixo. 5 mil são novos, tem 4 mil que estão com problemas, mas se apertar, de repente, a gente vai ter 1.000 e pouco, aquela história e tal. Mas, quando a gente pega o número, às vezes um número bem menor. Vamos imaginar o seguinte, um vereador da situação do prefeito chega lá na Câmara e vê que tem 5 pessoas procurando você. E entre essas 5 pessoas, às vezes tem um eleitor daquele vereador que é a base. Às vezes, do vereador que hoje é a base, vê um eleitor dele procurando você, esse um eleitor já não faz uma diferença e tem um barulho político? Sim, o vereador sofre muito porque ele recebe a carga da população o tempo todo, né? Sofre no sentido de receber os problemas de saúde, que é o tempo inteiro. Nós temos uma saúde precária, né? A situação não está bem resolvida na Santa Casa, não está equalizada. Então, o vereador, ele recebe denúncias, queixas o tempo todo. Então, para qualquer vereador, e eu questiono muito essa situação de base ou não, Wander, porque se você puxar a minha votação, eu voto o que é bom para o município. Então, voto 70%, 80% junto com a prefeitura. Agora, a questão é se você... Esse é um jeito muito antigo de fazer política, de situação, posição. Não é de ter vereador preocupado com o eleitor nesse momento. Todos os colegas estão com boa intenção de resolver o problema, entendeu? Agora, é óbvio que se você chega, você volta para o seu bairro, especialmente aqueles que tem uma região. Eu não, eu trabalho no município inteiro. Mas tem alguns colegas que têm quase uma jurisdição. Você volta para o reduto, e se no seu reduto tem essa paulada aí, é difícil. Eu me coloco no lugar dos colegas, não é fácil. Uhum. Guto, eu sei que você tem outro compromisso, quero agradecer demais sua presença. Você vai voltar aqui para falar de outros assuntos, futebol, por exemplo. Claro. Quantas vezes vocês me convidarem? De outras coisas, vamos falar de turismo. O time dele não está muito bem para ele comentar. Cara, o São Paulo realmente... Eu estava procurando ontem as páginas que dizem impeachment do Leco, né? Tem um monte, Zé. Um monte. Hoje o vice-presidente deu uma entrevista agora à tarde. Diz que o goleiro reserva saiu da reunião. Não, o goleiro reserva não é nada perto do que o vice-presidente.
parte... O que falou o vice-presidente? Eu estava correndo com o IPTU. Tudo errado, ele se mete ele acusou tudo. Lego, né? É uma tristeza o que está acontecendo com o São Paulo, cara. O São Paulo é grande e vai dar a volta por cima. Não, é lógico. É só ele sair. Pelo que o vice-presidente falou, é só ele, quem atrapalha é ele. O Conselho Fiscal do São Paulo, no dia 13 agora de março, protocolou um pedido, já discutiu o impeachment dele. Dizem que nessa parte é o grande problema. Ele não tem nada, ele não rouba, não dá para derrubar. Ele que tem ele se mete ele só derruba o clube. Ele, exatamente. Ele que teria que ter consciência para falar, vamos embora. E aí eu quero que você venha aqui, porque está chegando a eleição, hoje você não vai falar disso, mas eu quero que você venha aqui para a gente entrar, porque aí o pessoal fala, Guto Issa está na fila, né? Wander, é muito prazeroso, depois de 7 anos de vida pública, no pior momento político da história do Brasil, você poder andar na rua, olhar as pessoas nos olhos e ter o reconhecimento do trabalho que eu tenho todos os dias, seja em rede social ou seja na rua. Que o mais gostoso é eu envelhecer no meu município, que eu amo, e poder andar na rua. Agora, se o meu nome está nessas enquetes, está nas pesquisas, é uma honra para mim, eu fico honrado, fico feliz e estou registrando, estou considerando tudo. Queria agradecer mais uma vez vocês a oportunidade de debater esse assunto. Estou à disposição para todos os temas que forem necessários. Me preparo, porque acho que essa é a condição do vereador, a gente tem que estudar, preparar cada projeto. Estou pronto para debater com quem quiser debater, estou à disposição. Tá legal, obrigado, boa tarde a todos. Você aceitaria, por exemplo, se tivesse um vereador da situação? Claro, ou, sempre. Se viria a conversar? Sempre a gente não quer briga, não quer mas a troca de ideias, eu acho que isso é muito importante. Vai chegar um momento em que determinados assuntos eles vão precisar desse tete-a-tete, desse debate. Por exemplo, o Guto colocou algumas coisas que, com certeza, vão ser contestadas amanhã ou depois de amanhã na vinda ou de um vereador de situação ou de um técnico da prefeitura. O ideal seria um debate para que as coisas pudessem ali chegar a uma resolução, checar os números. Você errou aqui, não, você está falando uma coisa que está distorcida. Enfim, o debate é salutar. Sim, eu não me omito, né? Eu não me escondo. Eu estou aqui vereador, debate na Câmara, eu a minha vida é essa. Pronunciamentos. E a gente, para o vereador, é importante esse espaço de discutir, porque se trabalha muito como eu, mas não tem tanto espaço assim, para comunicar, não dá tempo, né? Vocês podem ver que alguns assuntos tocados aqui foram surpresa até para vocês, que estão bem informados. E a gente ouve você sempre na tribuna falando, vereador Guto Issa, da Rede Sustentabilidade. Você vai continuar na rede? Olha, isso é uma discussão interna que nós estamos tendo, né? A Porque rede o Rede conseguiu, não passou a barreira, né? A rede não atingiu a cláusula de barreira e estava estudando agora em janeiro uma fusão com o PPS. O PPS é o Zé Balaio. Aí, ó, que maravilha. Você vai juntar com o Zé Balaio? O PPS é agora março, abril é que dá. Prefeito e vice. Prefeito e vice? Prefeito e vice, que nós poderíamos ter essa... Não vamos antecipar. Mas espera aí, o PPS continuaria com o nome PPS? Continuaria com o nome essa é a grande questão, né? São estudos ainda. Muda nome, muda tudo, né? Então, os dois têm nome. O Rede tem um nome forte. A Rede fez 5 senadores, né, nessa última eleição. Enfim, mas ainda são elucubrações, é um pouco cedo ainda. Então você está desse lado, o Zé Balaio está daquele, mas podem ficar mais próximos. Claro, nós somos amigos, já estamos. Somos, sempre fomos. Obrigado a todos, tem um compromisso num outro órgão. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Um abraço a todos. Para o meu amigo, o Rafael Barbosa, que é do Jornal da Economia, que atrasou um pouquinho a entrevista dele para que ele pudesse vir ao vivo aqui. Obrigado, queridão. O Guto me chama de queridão. Quando ele fala querido, eu falo, hoje eu não estou bem com ele, né? Mas depois ele ligou para mim e falou, queridíssimo. Aí meteu o superlativo e falei, agora melhorou. Obrigado, Guto, pela presença. Viu, a gente vai continuar falando de futebol aqui. E a Josi precisa vir aqui para falar de futebol, contar umas histórias e tal, dar uns dribles no Zé Fernando. Corintiano, olha aí! A porta, é isso aí. Vamos lá então. Que foi, Zé Fernando? Se diverte, né? Sim. Me diverte. Ô Lucas, você vai dar uma fechada naquela, mas vamos fazer o seguinte, eu quero falar da promoção do São Roque e eu quero falar também aqui, quero ver o drone lá da Fazendinha Santa Adélia, aí a gente vai falar de futebol aqui. Foi drone? Foi drone. Pegou um passarinho. Não, na verdade tem um avestruz lá, a gente botou a câmera na cabeça do avestruz. Deve ser uma girafa, né, meu? Melhor, se fosse uma girafa então, teria imagem. Põe aí a promoção do São Roque Supermercados, que eu tô cansado de andar com um carro velho, vou ver se eu consigo com um carro novo aí, mas tem que fazer compra no supermercado São Roque, todo dia eu passo no São Roque Supermercados, todo dia,
compra pãozinho, compra leite. 30 conto, eu tenho. Você tem? Hoje eu comprei 10, ontem 10. Já mas junto e compra 30. E todo dia eu encontro no São Roque Supermercados o meu amigo Zé do Nino. E hoje encontrei o Zé do Nino no São Roque Supermercados, dei um beijo nele e falei: parabéns pelo dia do Zé. Coloque aí, São Roque Supermercados. Olha aí, já pensou em ganhar um carro 0 quilômetro? Sorteio de reinauguração da loja no dia 8 de julho. Olha, a cada compra de R$30, você ganha um cupom e deposita na urna. A promoção vale para as lojas do São Roque Supermercados em São Roque. Então tem o São Roque Matriz na Soltéria de Souza, perto da casa do Zé Fernando Rabechini. Tem a da Rodoviária, perto da casa do Zé Balaio. E tem na Avenida Bandeirantes, perto da minha casa. E o Leve Supermercados também, perto da casa de todo mundo, está participando também. E eu passei lá na Santa Adélia Fazendinha e Restaurante, comi uma picanha lá. Zé, você está até com água na boca. Quando eu falo comida é uma coisa, olha, e a picanha é argentina. Quem entende, quando fala comida argentina, o Robson vibra, não vibra, Robson? Com certeza, hein? Embora eu não seja assim um maior apreciador de carnes, mas uma picanha argentina eu não recuso. Olha, mas o que você falou que é liberado ali? É o buffet de saladas? Tem um buffet de saladas. É liberado. O buffet de saladas, tem um valor do buffet de saladas e um valor da picanha ou salmão. Entendeu? E depois tem doce livre, entendeu? Aí tem doce de abóbora com um pedaço de coco, figo. Eles devem ter. Mas eu me mato ali. Eles devem ter um convênio com o cardiologista, com o spa, porque para sair de lá tudo com problema. Não, é o quê? Mas isso não dá para passar bem, comer bem, não dá para. Vamos lá, eu fui lá na Santa Adélia Fazendinha, sobe o drone, olha que cara bonito vai falar aí, ó. Dá para fechar nele, Lucas? Rodízio de pizza, sexta-feira à noite, tem rodízio de pastel também, tem um pastel de alcachofra, vou dizer alguma coisa para você, viu? Aí tem um restaurante no sábado e no domingo e a criançada tem esse contato aqui com a natureza. Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer de um outro ângulo a Fazendinha Santa Adélia. Sobe o drone! Acompanhou aí? Gostou do drone? Zé Balai, você que adora altura, você precisa andar de drone. Andar de drone. Você tem medo de altura, né, Zé? Quando a gente fala avião, que vai... de drone, cara. Quando a gente fala que vai entrar no ar aqui, você fica até nervoso, né? Não, mas tudo bem. É isso aí. Quero mandar um abraço para você que está acompanhando. Aquela história da passarela. Da passarela? Olha, ele não pode ser modelo, não consegue atravessar a passarela, porque, olha... Tá... Caramba, Zé. Foi feia a coisa. Zé Fernando teve que buscar o Zé Balaio do outro lado da passarela. Segurando na mão. Aí tinha um menininho passando a passarela aqui, da Raposo Tavares, e o menininho falou, vem tio, segura na sua mão. Não vou. Medo de altura? Foi... Com medo de avião. Essa é bonita. Que eu segurei. Grande Belchior. Pela primeira vez na sua mão. Do Belchior. Agora, ficou fácil. Então, com o IPTU você está tranquilo, porque o preço não elevou tanto para você. Não, mas porque se estivesse lá em cima... Não, a questão foi ótima, a participação do Guto aqui hoje, pelo aspecto de você elucidar a situação que foi criada, pensando-se no melhor. Não estou dizendo que o Cláudio, ao enviar o projeto para a Câmara, estivesse com intenções assim, de arrecadação para fins de levantar recursos para obras, alguma coisa nesse sentido. Eu não creio nisso. Eu creio que realmente houve falha na tramitação. Nós precisávamos ter mais debates que jogassem luz para essas distorções que vão acontecer até em 2020, que o Guto levantou. A gente vai checar. Eu creio até que já tem muita gente checando para ver se realmente ele tem razão. Fazendo continha. Para ver se vai assustar 2020 e o cara que está tranquilinho agora vai ficar preocupado com o valor que pode receber o ano que vem. Enfim, essas questões poderiam ter sido evitadas, como outras mais que ocorreram, e a gente precisa tomar esses cuidados. É claro que
Você não tem uma administração só de sossego, só de paz, tudo acontece às mil maravilhas, principalmente porque nós estamos num país em crise. Mas podendo evitar, é o melhor. A Santina César mandou uma mensagem aqui: no artigo tributário para efeito deste imposto IPTU deve ser observado pelo menos 2 requisitos de melhoramento. Acho que uma forma de cálculo seria considerar o local que atende mais ou menos requisitos. Na verdade, se você tiver água e luz... Estava constando eu falou outro dia aqui. Se tem água... e luz pode cobrar, tem calçamento e você já pode cobrar, mas né? também já tem gente dizendo que na justiça, se tem um apenas, às vezes a justiça está dando ganho de causa, né? Então... Deixa eu fazer o seguinte, vamos mudar a fita aqui, falar de futebol. Opa. Robson Navarro Diniz, primeiro você foi lá nos jogos da Copa Galácticos e nós tivemos a definição da primeira fase. Você acompanhou que jogo lá, Robson? Olá, então, Bandeira, eu acompanhei o primeiro jogo do dia, que foi... Está marcado aí, né? Quer que eu ajude? Real Miraflor 3. Colinha. Tricolor 0. Real Miraflor 3, Tricolor 0, exatamente. E com esse resultado, porque veja bem, nesse grupo aqui, cadê o meu grupo aqui? Grupo B. O Tricolor era líder com 6 pontos. O Atlético Goianã tinha 6 pontos também. O Real Miraflor tinha 3 pontos, mas ele ganhou e superou o Atlético Goianã no saldo de gols. Isso, foi até engraçado lá, porque durante o jogo, 1-0, me parece que era esse o placar, teve, né, parcialmente 1-0, diz que eles empatavam em todos os quesitos. Tava até uma brincadeira ali, a gente conversando com o Charlie Ball, falou, vamos ter que sortear na moedinha, porque eles brincavam, né, falou, vamos achar um critério aqui, haverá um critério, mas... aí com 2-0, isso já começou a ter um outro panorama e já classificava. E aí com 3-0... Não vai para a questão disciplinar, cartão, todo? Iria, exatamente. Mas aí garantiu a classificação do saldo de gols. Exatamente. Então o Tricolor, que era o líder, acabou sendo eliminado. Exatamente. Porque nas quartas de final teremos Bela Aurora e Mailasque, Real Miraflor e Paulistano, Galácticos e Turma e Grêmio Carmo versus Atlético Goianã. Deixa eu ver isso aqui, o Tricolor que foi eliminado. Foi eliminado, exatamente. Perdeu o jogo e perdeu a vaga também, né? O ar tá pegando aqui. Viu? Você fez um vídeo com os gols? Isto, eu fiz um vídeo com os gols. Mostra aí, Lucas, o painel regional sempre em cima do lance, trabalho muito legal que você faz. Eu vou até colocar meu óculos aqui para enxergar melhor. Você fez todos os lances, tem aí? Tem 2 vídeos, eu não sei qual que o Lucas tem lá. Um é dos melhores momentos. Tem 2 dos melhores momentos. Só os gols. Os melhores momentos tem os gols? Nos melhores momentos. Tem os gols também. Não tem. Vê se ele tá esperto. Os gols estão nos piores momentos. Tá nos piores. Vê se o cara tá esperto. Põe aí, roda aí. Roda aí, nós vamos falando em cima. Você colocou a música bonita lá. Foi um jogo bem disputado, bacana, um jogo limpo. Lá, então vamos lá. Como é que foi? Quem tá atacando aí? Aí foi o primeiro gol do Real Miraflor. Um semi-peixinho e um artilheiro com um nome incrível, Robson. Robson. E aí o goleiro pegou um pênalti. Diego Bispo. Diego Bispo. Ele defendeu esse pênalti, uma cobrança. Ela foi bem lá. Foi o outro goleiro que cobrou. Trave, quase, hein? E aí? Aí de novo, teve um outro pênalti. Ele pegou 2 pênaltis. Pegou 2? Olha a pegada, meu, olha a pegada. Se os dois tivessem sido efetivado nesse momento, eles estariam perdendo o jogo, né? Excelente goleiro. E aí um gol de pênalti do Real. Do Real Miraflor. E foi Gabriel que fez esse gol. Gabriel. E no final, o Robson novamente fez um golaço. Aí ele tira do zagueiro e bate de perna esquerda no canto ali, foi um golaço. Legal. Aí, bateu seco lá, aquela batidinha seca. Exatamente. O Real Miraflor, que é de Amador Bueno. Amador Bueno, tá, PV. Amador Bueno. E você conversou com o goleiro depois? Conversei com o Diego Bispo, muito simpático, muito bacana. O goleirão tava feliz da vida ali, porque graças a ele que efetivou essa classificação. Tirou 2 gols feitos ali. Exatamente. Não, e aí, inclusive, fora o pênalti, né? O pessoal do Tricolor foi reclamar pro juiz. E ele falou, reclama com o Bispo. Foi bom, Zé. Esse muito trocadilho, bom, esse trocadilho foi bom, né? Que é o Bispo. Então você entrevistou o Bispo. Tirei como fala Elia Júnior, da manga do colete. Veja aí. Bolsinho do colete. Bolsinho do colete. Não, mas da manga. Não, mas é uma coisa diferente. Justamente para exercitar o raciocínio. Põe a entrevista aí. Olá para você que acompanha o painel regional e as notícias da segunda Copa Galácticos 2019. Nós estamos aqui com o goleirão Diego Bispo, goleirão do Real Miraflor, que hoje fez a diferença. Diego, pegou 2 pênaltis hoje, rapaz. Comenta com a gente sobre isso aí. Olha, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade aí de poder estar aqui falando com vocês. Eu posso até ter pego os 2 pênaltis, mas se não fosse a garra e a vontade e determinação dos meus companheiros em campo,
nada disso poderia estar acontecendo hoje agora. Primeiramente, glorifico o nome de Jesus. Jesus é a maior força que tem. Rapaziada, obrigado Miraflor, todo mundo de parabéns. E a pênalti é loteria, cara, é 90% de gol dele e 10% pro goleiro, entendeu? Eu dei o canto pra ele, eu falei, ele vai querer enganar, mas eu dei o canto, esperei. A pênalti mal batida é aquilo, o goleiro pega. E agora o Real Miraflor segue na competição, aí classificou hoje, né? Hoje vocês conseguiram a classificação, foi isso? Com certeza, graças a Deus, vamos louvar Jesus pela classificação. Hoje era difícil, nós precisávamos fazer 2 gols de diferença. E pessoal, aí vocês viram aí dentro de campo comer a grama, o coração na ponta da chuteira. Agradecer a todo mundo a oportunidade aí que veio no campo hoje e deu o coração pela essa camisa. A camisa é pesada, rapaziada. Segura o Miraflor. Chegamos, hein? O gigante tá aí, rapaziada. Vai segurando. Um abraço aí, rapaziada. Obrigado, de coração. Okay. Gostei. É isso aí. Tava cheio de moral. Tava feliz da vida, né? Também pegar 2 pênaltis na mesma partida. Pegar 2 pênaltis e foi bem, hein? E ele, foi bem. Olha, deixou. É tanto papel aqui, viu, Zé Balai? Pô, deixa eu ver aqui. Lei complementar do IPTU. O requerimento do Guto está comigo aqui. Requerimento do Guto, a lei do Daniel do IPTU, regulamento da Copa. Deixa eu chegar aqui. Então, deixa eu pegar os resultados aqui. Real Miraflor 3, Tricolor 0. Mailasque 5, Eugênia 0. Com esse resultado, o Mailasque garantiu a primeira colocação do grupo D. Ele era o 3º colocado e para garantir a classificação, para superar a família Goianã, precisava de no mínimo 5 gols de diferença e conseguiu 5 gols. E fez os 5 gols. Brincadeira, esse placar eu não tinha acompanhado, esse daí eu não tinha visto. Porque aí foi ficou 5-0? 5-0, porque aí superou. Podia tomar gol também, né? Se precisava de 5. Não, porque o Família Goianã, que já o Família Goianã tinha saldo 2 e o Mailasque tinha saldo -2. E o Zé Fernando fez a conta rapidamente aqui na hora, falou assim, precisa fazer 5 gols. E fez. Quer dizer, 5 gols que garantiram a classificação. E os outros jogos, Locomotiva 3, Pérola 0, Bela Aurora 3, Turma 1. Então, no grupo A se classificaram Turma e Bela Aurora. No B, Tricolor e Real Miraflor. No grupo C já estava definido Galácticos e Paulistano. E no D, Grêmio Carmo e Mailasque. Legal, agora vem aí as quartas, né? Quartas de final. Aí vamos a quarta, se quer os jogos? Vamos lá, fala aí. Então vamos lá. Domingo, 9 da manhã, Bela Aurora e Mailasque. Certo. Esse jogo provavelmente estarei por lá para vai acompanhar. Dá para arriscar um palpite aqui, não? Bela Aurora e Mailasque? Bela Aurora e Mailasque. Não arrisco. Aí eu não vi nenhum jogo deles, né? Não acompanhei, então eu estaria dando um chute qualquer aí, eu prefiro nem comentar. Zé Fernando também não vai arriscar. Não vi. Se fosse São Paulo e Mailasque? Mailasque. Se fosse Bela Aurora e São Paulo? Bela Aurora, sem sombra de dúvida. Real Miraflor e Paulistano, hein? Vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão. O Miraflor, eu vi, esse jogo eu acompanhei, eles têm um time bacana, bem entrosado, muito embora o próprio técnico estava ali assim, eles tiveram resultados não tão satisfatórios nas primeiras partidas, pelo menos diante da expectativa que ele tinha. E ele até brincou com a gente, ele falou assim, não, se eu perder esse jogo aqui, eu já falei pra minha esposa que eu vou entregar as camisas. Era uma brincadeira, um desabafo ali. O técnico entrega a camisa, hein? Mas ele conseguiu, falou pra mulher, você não vai precisar lavar a camisa. Eu mesmo lavo, talvez seja essa. E o São Paulo tá querendo entregar o salário pra pagar o salário atrasado do Santos. Como é que pode você pagar $1 milhão pro técnico e paga o salário dos jogadores? E os caras ficam... como se diz, elogiando. Puxa, a atitude dele, né? Trouxe o São Paulo, tem que... Pelo amor de Deus. Traz São Paulo fica com o Zé Galinha ali de técnico e paga. O Zé Galinha está assistindo a gente. Está acompanhando o programa. O Zé Galinha está assistindo a gente. Aquele top, você é então, técnico Zé Galinha, viu, Zé Galinha? Nós vamos contratar você para ser técnico do Santos. José Ferreira da Silva, não? Zé Ferreira da Silva. Zé Ferreira da Silva. E nos outros jogos, quartas de final, lá na Vila Nova, às 2 da tarde, Galácticos, que é o organizador da competição, contra o Turma. Isso, outro jogão. Eu vi um jogo do time do Turma. O Turma é o atual campeão. Foi o campeão do ano passado, eles estão defendendo aí o título. E eles têm um time muito bom. Tanto que Turma e Locomotivas foi um jogo que eu fiz, foi 7-1. E eles 7-1. E não só pelo placar, mas a gente percebe que eles têm um entrosamento, é uma equipe realmente que acho que já deve jogar junto há algum tempo, então eles têm ali um entrosamento diferenciado. É um bom jogo. E o Turma é de Vargem Grande Paulista. E o Galácticos, eu não vi o último jogo, mas me parece que classificou com 9 pontos, classificou foi 3 vitórias. 9 pontos, 3 vitórias. Ou seja, é previsto aí um jogão. E outro jogo, Grêmio Carmo e Atlético Goianã. 2 equipes de bairro aí.
E o paulistano? Paulistano pega o Real Miraflor, que ganhou do Tricolor aí 3-0. Dos pênaltis que o goleiro pegou aí, vai ser? Não, que ele pegou durante o jogo. Então, pegou durante o jogo. Legal, então você vai acompanhar e o painel regional... Uma parada dura pro Tuxê aí. Pro Tuxê, o presidente do Paulistano, o Tuxê. Que não seja o Leco, né? Que não comece a querer escalar time e tal. O nosso presidente é Aguinaldo Grando, lá o Tuxê. E o futebol de areia, pra gente fechar, as semifinais serão realizadas na sexta-feira. Seriam no domingo, mas faleceu o pai de um dos árbitros. Exatamente. Então nós vamos ter nesta sexta-feira as semifinais da Copa São Roque de futebol de Beach Soccer. Beach Soccer. Eu gosto de falar futebol de areia, pô. Cadê o papel? Tá aqui. Zé, tá lá no manual de redação da Folha de São Paulo. Não ande com folhas soltas que você nunca acha. Ande com bloquinho. E é folha pra... Então, às 8 da noite... Preferência com índice, né? Real Capoava e Grêmio, Vilaça e Grêmio Farmais. Exatamente. Você arrisca palpite aqui também, não? Esses jogos eu acompanhei várias dessas partidas, né? Eu ainda acredito que as equipes do Grêmio, que são as atuais campeões e vice... Você acha que vai dar Grêmio versus Grêmio de novo? Não. Eles, se for pensar em favoritismo, eu acho que eles são os atuais campeões e vice, então eles trazem essa prerrogativa aí. Mas um time que eu vi despontar muito bacana e que me admirei em ver jogar foi o Vilaça. O Vilaça ganha do Tocha? Ganhou do Tocha, cara. O Tocha é o time símbolo. Eu tô com moral no bar do Dallas lá. Eu passo lá em frente, falo boa tarde e sai todo mundo lá pra dar boa tarde. Eu tô com moral lá no bar do Dallas. Depois da reportagem que você fez, maravilhosa. E o próprio Real Capoava, né? Um time que foi chegando. E no chegou. fim, surpreendeu, tirando o time do Mailasque Raiz nos pênaltis. Foi aquela disputa um pouco polêmica até, mas com todos os méritos. Eles chegaram lá. Então, eu acho assim, tá super aberta essa disputa aí. Ninguém pode dizer um favorito absoluto ali, não. Como fala o Milton Neves, assim, quando tem equilíbrio. O time foi fundo, acabou fundo. Né? Acabou fundo. Zé, a gente chegou no fim do programa. O Robson, quero agradecer demais sua presença aqui. Hoje foi uma participação mais curta, mas a gente falou também do IPTU. Muito obrigado e acessa como Painel Regional São Roque e Região. Isso. No Facebook tá Painel Regional SR. Painel Regional SR. Isso, mais. Zé Fernando, você tem um destaque final, parabéns pelo dia de São José. De novo? Hoje é feriado em Mairink, né? Ponto facultativo. Mas aqui São Roque é São Roque. Pertence a São Roque. Aqui pega o vento de São Roque. Obrigado, Zé. E o São Paulo, pois se traz novidades aí durante a semana. Foi muito boa a participação popular aqui. O vereador Toco está assistindo também. Chegou meio atrasado, viu, Toco? Mas vem aqui também, Toco. Obrigado, Zé Fernando. Eu que agradeço. Opa, você deu uma parada assim? Eu que agradeço. Obrigado, Zé Balaio. Obrigado. E amanhã vamos falar mais de IPTU aqui. Vamos ver se a gente tem... o pessoal da prefeitura está feito, conversei com o Marcelo Marques também, a assessoria de imprensa está à disposição espaço para a gente buscar esclarecimentos aí do IPTU, Imposto Predial, Territorial e Urbano. Tá bom, Zé? Tudo tá bem. meio quieto hoje? Não, quieto nada. Tá aqui, Robson Navarro. Acho que eu falei demais. Falou? Obrigado, Robson Navarro. Até amanhã. Obrigado, Wander. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado. Até mais. Um abraço a todos aí. Até mais. Lucas Berlato na retaguarda técnica e com a direção de Jair Ribeiro, direto do estúdio Giro Mix. Valeu, pessoal. Amanhã tem muito mais para você.